Estamos de volta. A Agricultura BR hoje trazendo dados atualizados em relação às expectativas de produção de grãos do Brasil. No bloco passado a gente falou sobre as estimativas para a soja, que estão agora acima dos 105 milhões de toneladas para várias consultorias privadas em relação a grãos no país. Eu falo agora sobre o milho, que também teve a sua expectativa de produção elevada pela consultoria AG Rural. A consultoria aumentou em 700 mil toneladas a sua projeção em relação aos números apresentados no mês anterior. Vamos a eles então. Veja comigo na sua tela que em janeiro a consultoria AG Rural estimava uma safra de milho no Brasil de 88 milhões e 600 mil toneladas. Os números apresentados na última sexta-feira elevaram essa projeção para 89 milhões e 300 mil, portanto, uma diferença de 700 mil toneladas. Essa elevação aconteceu devido à revisão, em especial da primeira safra, que teve uma expectativa de produtividade elevada, e em relação também à segunda safra, que teve uma revisão na área plantada, aumentou em relação à expectativa anterior. A primeira safra de milho do Brasil está estimada pela AG Rural em 29 milhões e 100 mil toneladas, enquanto a segunda safra em 60 milhões e 200 mil toneladas de milho. Vamos agora aos números do que está acontecendo no campo das áreas destinadas ao cereal no Brasil, tanto em relação à colheita da primeira safra quanto ao plantio da segunda. Veja na sua tela que a colheita está até o momento, de acordo com a consultoria, em 6%, tomando como base a região centro-sul do país. A colheita está atrasada em relação ao ano passado. Essa mesma época do ano passado, 17% da safra de verão do milho já estava colhida, portanto, atraso forte em relação aos trabalhos de campo com a primeira safra. Já em relação à segunda safra, o ritmo está bem similar ao que se tinha nessa mesma época do ano passado. Ao todo, 14% da área destinada ao cereal na safrinha já foi plantado. Esse ritmo da segunda safra está acima da média do que o visto nas últimas 5 temporadas. E esse ritmo, que podemos dizer está no campo também, acontece que ao mesmo tempo que você tem a colheita de soja nas áreas de produção, já vem as máquinas fazendo a semeadura do milho. E esse movimento, até o fechamento da última semana, vinha bastante forte, com o clima contribuindo e principalmente com as condições ideais, tanto para a colheita da soja quanto para o plantio do cereal. Vamos saber agora como é que fica esta semana, uma vez que vai se adiantando a semeadura do milho nas regiões produtoras. Quem traz as informações é Nadiara Pereira. As condições de umidade no solo são favoráveis ao plantio do milho segunda safra em grande parte do centro-sul do Brasil, onde as chuvas têm se concentrado mais durante os últimos períodos. A gente observa que o índice de umidade no solo chega a 100% nestas áreas em rosa do mapa e está acima dos 70% nas áreas em azul. O déficit hídrico é maior sobre o nordeste do país, norte mineiro, Espírito Santo, algumas áreas pontuais de Mato Grosso do Sul e no extremo norte do Brasil. Agora, para os próximos dias, teremos uma mudança no padrão de chuva. A chuva volta a ganhar bastante força na metade norte, então deve beneficiar áreas que estão mais secas do interior nordestino, mas, por outro lado, a chuva diminui de intensidade aqui entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Inclusive, a previsão é de declínio da umidade no solo nestas áreas, então algumas áreas que vão plantar o milho segunda safra devem avançar bem com as atividades de plantio, mas por outro lado também preocupa esse declínio da umidade no solo. Agora, para as áreas que estão colhendo, especialmente do Rio Grande do Sul, as atividades devem avançar bem, porque a previsão é de tempo mais seco, pelo menos nesses próximos 5 dias. No decorrer do próximo período, entre os dias 11 e 15 de fevereiro, a chuva se intensifica ainda mais entre o norte e o nordeste. É uma chuva que deve manter o solo bastante encharcado nestas duas regiões, mas pode trazer transtornos, porque em algumas áreas pode chover até 100 milímetros em 5 dias. Chove forte também entre Mato Grosso e Goiás. É uma chuva que mantém o solo encharcado, mas pode comprometer as atividades de plantio do milho segunda safra. E na metade sul do Brasil, apesar da chuva generalizada, a previsão é de baixos volumes acumulados. Então, são pancadas isoladas, alternadas com períodos de melhoria, que não devem comprometer as atividades de plantio segunda safra e nem da colheita do milho primeira safra, principalmente na região sul do Brasil. Por outro lado, como essa chuva ocorre de forma bem espaçada, teremos maiores períodos de tempo seco e bastante calor, a tendência é que a umidade do solo continue caindo e há risco, inclusive, para as estiagens regionalizadas sobre o sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
A expectativa de uma safra cheia de milho no Brasil e também o andamento dos trabalhos de colheita da primeira safra já pressionam os valores que o produtor tem recebido pela sua produção. A queda é mais expressiva na região sul do Brasil, em alguns casos chega a 10% no acumulado dos últimos 15 dias. Na região centro-oeste também observamos desvalorização no período, mas é bem mais branda, isso porque a colheita avança com mais rapidez lá na região sul do Brasil. Centro-oeste ainda está começando com os trabalhos de colheita do milho da primeira safra, com isso a pressão não é tão forte assim. A gente acompanha agora como que cada mercado do Centro-Oeste tem negociado a saca do cereal. A gente começa por Goiás. Veja só que no acumulado das últimas 2 semanas há uma queda de 1,67% no valor pago pela saca. São 50 centavos a menos que o produtor tem recebido em 15 dias. No dia 23 de janeiro, o valor médio era de R$ 30 a saca. Permanecia assim até o dia 27 e no dia 30 do mês caía para R$ 29,50. O patamar se mantém até esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Portanto, o preço do milho em Goiás está atualmente em R$ 29,50 a saca. No Mato Grosso do Sul, a queda é um pouco mais expressiva, 3,85% de queda nos últimos 15 dias para esse estado, que está mais próximo ao estado do Paraná, apesar de não ter muita expressão na sua produção de primeira safra. Segunda safra começa a ser semeada e traz também um certo impacto. Vamos saber agora como é que vem os negócios no Mato Grosso do Sul, porque há queda para milho nesse estado. No dia 23 de janeiro eram R$ 26,00 a saca, no dia 27 recuou a R$ 25,00 por saca de 60 quilos, no dia 30 recuou ainda mais, veio para R$ 24,00. No dia 3 trouxe recuperação, veio para R$ 25,00, subiu R$ 1,00 e agora dia 6 vai repetindo o valor, R$ 25,00 por saca de 60 quilos, queda no momento de 3,85% para os negócios com milho no estado do Mato Grosso do Sul nos últimos 15 dias. No Mato Grosso, o preço da saca do milho caiu 50 centavos em 15 dias. Vamos aos números então, de acordo com a apuração aqui do Agricultura BR, acompanhe a cotação média para o estado, saindo de R$ 24,00 no dia 23 de janeiro, vindo para R$ 23,00 no dia 27 e assim permaneceu até o finzinho do mês. Fevereiro começou com nova recuperação de preços, voltando ao valor de R$ 23,50. Apesar da queda de 2,08%, o preço do milho em Mato Grosso recuperou um pouquinho desses últimos dias para cá.